Pronto. Voadora meme. Fala, Cacau. Aê, e aí? Beleza? Tranquilo, velho? E você? Tranquilo. Cara, aconteceu muitos imprevistos aqui. A internet da minha casa foi cortada sem motivo. Inimigo se Eita! levantando aqui, mas deu certo. Aí tive que vir para casa de amigos, mas deu certo. Massa, gente. Vamos direto ao assunto, então, né? Um tema muito delicado, mas que a gente quer tratar com muita doçura, com muita leveza, com muita devoção, inclusive, né? E eu queria pedir para o Cacau orar. Você ora para a gente, pastor? Vamos lá, vamos lá. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, que esse momento aqui, ó Pai, seja guiado pelo Senhor e que haja, ó Deus, do seu Espírito, ó Pai, iluminando as nossas mentes, iluminando o nosso coração e que estejamos, ó Deus, contribuindo para a fidelidade do seu povo, a sua justiça, a sua paz e seu amor, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Pessoal, então, primeiro a gente vai fazer um. A Eliana aqui de Alto Paraíso, tudo bom, Eliana? Olha só, a gente vai fazer primeiro um momento de perguntas, um roteiro que a gente já preparou. Aí depois a gente vai abrir para perguntas dos espectadores aqui da live. Então tem esse sinal aí de interrogação, você digita nele e bota uma pergunta, a gente vai selecionar algumas aqui para a segunda etapa da live, beleza? Então vamos lá. Eu queria começar perguntando e botando aqui na roda para a gente discutir, Cacau. Por que que você acha que houve esse apoio de boa parte, não foi toda, mas de boa parte da igreja evangélica ao político, ao candidato Bolsonaro e agora presidente? Cara, acho que a gente tem que lembrar que essa situação, ela não é inédita, assim, né? Na nossa história, pelo menos aí desde a redemocratização, a gente tem o envolvimento dos evangélicos com a política, né? Tem a tese famosa lá do Paul Freston a respeito disso, né? Que ele defendeu aqui na Unicamp, inclusive, e falando sobre a participação dos evangélicos na política a partir da Constituinte já, né? Teve toda a questão da eleição do Collor e tal, mas o que aconteceu nos últimos anos é fruto de uma construção um pouco mais recente, na minha maneira de ver. A gente percebe isso vindo, ou isso se formando, especialmente a partir de 2010, na eleição que terminou com a vitória da Dilma, né? No pleito eleitoral lá de 2010. Ali teve uma discussão muito forte em termos morais, né? Que nunca teve longe dos debates, mas nunca foi tão central assim na discussão. E os evangélicos se viram, parece ali, meio que como um grupo político relevante. Já havia tido candidaturas em outros círculos, né? Que tentaram contar com o voto evangélico, Garotinho, no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas assim, Sim, eu numa lembro eleição disso, é bem presidencial. forte, né? Exatamente. E era para assim, pra gente, né? Era um negócio assim, né? Eu não estava no Rio, não morava no Rio, mas vendo assim, era um negócio interessante. Olha os evangélicos chegando lá, parecia que era um negócio. Né? É, não, era assim, garotinho, evangélico, né? Exatamente, exatamente. Em São Paulo tinha o Francisco Rossi, ele até concorreu se eu não me engano, concorreu ao governo, acho que concorreu à presidência também. Não me lembro direito. Em 2010 essa coisa ficou primeiro por um crescimento dos evangélicos, né? O censo tinha já dado isso, esse crescimento exponencial. Já se pensava uma cultura evangélica como uma cultura bem estabelecida e teve um discurso que colou muito, que era aquela ideia de que o PT representava
o anti-evangelicalismo. Ainda que isso tivesse um certo eco do que aconteceu em 89, isso tinha um pouco sumido, porque o apoio quase que acrítico dos evangélicos ao Collor terminou no impeachment vexatório que ninguém apoiou. Né? Ele teve 20 e poucos votos a favor na votação do impeachment. Então a sociedade brasileira inteira praticamente queria o Collor fora. Então ninguém queria se gabar disso. Mas voltou essa história de o PT ser anticristão, anti-evangélico, em 2010 muito forte. E, na época, o rival do petismo era o Aécio Neves. Mas foi nesse meio intervalo eleitoral aí entre 2010 e 2014 que surge o Bolsonaro como um uber antipetista. Se tem uma quintessência do antipetismo, é o Bolsonaro. Ele aparece desse jeito, não necessariamente ele porque ele até foi base de apoio da Dilma e do Lula, inclusive, né? Uhum. Mas ele se vendeu dessa forma, e se vendeu muito melhor do que o Alckmin, né, nisso. Então, eu não acho que foi tanto pela similaridade com os pensamentos do Bolsonaro e nem tanto pela adoção do evangelicalismo pelo Bolsonaro. Foi, na verdade, por causa de um inimigo em comum, vamos dizer assim. Acho que esse é o ponto mais forte. Depois se construiu, e eu acredito que existe, uma ideologia evangélico-bolsonarista, mas isso eu acho que é uma questão posterior, que já foi depois da eleição, do impeachment da Dilma, toda essa questão. E aí você vai ter as correntes de bolsonarismo, você vai ter o lavajatismo, você vai ter o olavismo, né? Essas coisas todas, né? Mas eu acho que os evangélicos começaram porque identificaram no Bolsonaro um rival do seu arqui-inimigo político. Esse discurso colou a partir de 2010. Sim. Cara, o que eu acho também é que Bolsonaro, ele achou algum ponto de contato com o imaginário e talvez a própria cultura e a moral evangélica, e ele explorou muito bem politicamente, né, esse ponto de contato. Ó, o Bicudo, diretamente de São Tomé das Letras, aí, Bicudo, valeu, viu? É o seguinte, então, quando ele pega as pautas morais, ele começa a defender isso de uma forma muito enérgica, né, da forma como ele defendeu, da forma como ele se porta e tal, isso ressoou no coração dos evangélicos, ressoou na igreja, e a igreja, de certa forma, se viu representada. Mas eu acho que para a gente entender por que se viu representada, a gente vai ter que entender que política, muitas vezes, ela é feita muito mais com os afetos do que com a razão. Então, a partir do momento que o Bolsonaro pega uma pauta que a igreja se sentia ameaçada, a pauta da família, né, a pauta da moral, né, do aborto, contra a desconstrução dos costumes, e ele investe nessa pauta, a igreja ela se afetuou ao Bolsonaro. Né? E lógico que se a gente for, a gente vai fazer uma crítica disso, né? Mas para começo de conversa do porquê que houve essa aproximação, eu diria que foi por causa do afeto. E o afeto aconteceu pela similaridade de costumes. Mas eu acho que tem eu acho que tem um fenômeno interessante nisso. Por que a pauta moral cola tanto com os evangélicos? Porque o Brasil agora a gente já pode entrar como é que a gente avalia isso, né? Porque o Brasil sempre foi um país de maioria cristã, amplamente católico, e houve muita. Há sempre dentro do catolicismo, até hoje, né, muitas correntes diferentes que divergem, inclusive, a respeito disso. Eu tenho uma suspeita, eu não conheço o universo católico, mas eu tenho uma suspeita de que, como o catolicismo se aglutina ao redor de uma instituição mais forte, os seus traços de identidade estão mais separados dessas coisas mundanas. E por mundanas eu digo as coisas da sociedade, entendeu? Então, faz sentido. Ser católico é estar em comunhão, participar da Eucaristia, reconhecer o Papa como líder da igreja, ainda que você discorde das opiniões do Papa, não tem problema. Né? Há espaço para uma pluralidade de pensamento, mas há uma identificação de unidade que é uma identificação muito católica, separada das outras coisas. Os evangélicos têm dois problemas. Primeiro, essa separação dos evangélicos faz com que não haja um elemento aglutinador próprio evangelical. O que existe é uma cultura evangélica na qual a gente se reconhece. Eu digo isso do ponto de vista do fenômeno, não do ponto de vista da doutrina. Do ponto de vista da doutrina é a Bíblia, mas do ponto de vista do fenômeno,
a gente vê que o evangelicalismo no Brasil se marcou como uma cultura que tinha práticas diferentes da prática do catolicismo. Então era um grande anticatolicismo, e as práticas diferentes se envolviam, por exemplo, ser abstêmio em relação ao álcool. Uma vez que o catolicismo estava muito enraizado e tinha muita gente que se dizia católico por causa do batismo, mas não mais envolvido nas doutrinas católicas, o evangelho se orgulhava de ser diferente em relação à moral sexual e coisas do tipo. Então o discurso moral sempre colou muito nos evangélicos como uma força aglutinadora. A gente reconhecia, e assim, é só evidência da fraqueza doutrinária da igreja. A gente reconhecia como crente quem faz ou quem não faz alguma coisa, entendeu? Uhum. Então não era difícil adivinhar que quem conseguiria rebanhar o voto evangélico é quem tivesse um discurso que batesse moralmente. Mas isso só aconteceu quando você conseguiu radicalizar uma oposição também moral a um outro polo, entendeu? Sim. Só ficou visível nisso. Tem o papel dos pastores midiáticos que puxaram votos, né, para o candidato e tal, tem tudo isso. Mas eu acho que o fenômeno do antipetismo veio antes. Eu acho que primeiro veio o antipetismo, que não era difícil dele aparecer, porque teve os escândalos do mensalão, a Dilma saiu num período em que a economia já complicava, não era teve todas aquelas manifestações, não é difícil você colar no PT, ó, é um partido ruim, né? Tinha várias questões que você poderia levantar como críticas. Vários Mas eu motivos, acho com que certeza. isso se radicalizou dentro do discurso de que o PT era o partido que defendia pautas anticristãs. Portanto, quem for mais antipetista é o mais cristão possível. Essa é a fraqueza da nossa identidade. A nossa identidade é tão fraca que basta alguém criticar alguma coisa que a gente acha que é contra a gente, que a gente se une. Aham. Entendeu? Cara, Essa é a minha grande preocupação, inclusive, a fraqueza da igreja. Não necessariamente a aliança da igreja com ninguém. A fraqueza da igreja é a minha grande preocupação, sabe? sim. Quando eu digo, né, e até na divulgação aqui da live eu disse que o nosso foco seria mais teológico, uma das Uhum, coisas que me preocupa muito em relação à igreja e política como um todo hoje é quando a gente é seletivo, entendeu? Então a uhum, Bíblia, ela traz N questões morais, N questões, N passagens que são super relevantes para a governança pública. E quando a gente escolhe só família, anti-aborto, anti-desconstrução dos valores morais, anti-teoria queer e tal, a gente tá e só bota assim, isso são os valores cristãos, a gente está uhum, desprezando boa parte da Bíblia. Então não uhum. dá, sabe? Agora sendo bem direto, eu realmente entendo o evangélico que defende, né? E a gente realmente precisa defender os valores cristãos. A forma que a gente vai fazer isso na esfera pública, aí realmente é bem mais complexo, né? A gente tem que lembrar que a nossa sociedade não é só de evangélicos, né? E eu particularmente creio que a transformação que a gente vai fazer na sociedade é muito mais de baixo para cima do que com políticas públicas, né, evangélicas obrigando todo mundo a seguir essa moral que a gente acredita, né? E eu acho É, que é a- muito mais coerente com a história do protestantismo, inclusive. eu acho que quando a gente fala de defender as questões evangélicas, pautas, ou seja, o que for, né, as doutrinas, a moral, ou seja, eu acho que tem uma grande preocupação que a gente precisa ter a respeito de quais são as que nós não estamos defendendo. Porque geralmente é aí que a gente vê o juízo que a gente sofre de Deus, sabe? Eu vou usar um termo bem bíblico aqui, que é esse juízo de Deus, que é para pesar mesmo. Mas quando a gente olha no Antigo Testamento, a maneira como Deus se relaciona com o seu povo, frequentemente o povo é criticado mantendo todos os aspectos religiosos, mas esquecendo de alguns dos preceitos sociais, né? E eles têm o mesmo peso no juízo que Deus traz sobre o povo do que quando o povo cria ídolos, Exatamente. que é uma corrupção doutrinária religiosa, né? De questão, né, litúrgica, uma corrupção litúrgica. Então, a gente precisa ter humildade de viver uma crítica da nossa própria espiritualidade, especialmente da nossa espiritualidade pública, em termos de o que é que nós estamos esquecendo que a Bíblia traz. Agora,
a gente vive sempre em paradoxo com o mundo, né? Eu não quero ser muito luterano, Lutero que defendia uma ideia assim, Aham, mas eu os acho dois reinos. eu acho que ele ensina muito pra gente sobre esse aspecto. A gente vive sempre numa contradição. Não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho minhas preferências políticas, mas eu não consigo tomar dessas preferências políticas esse pacote que me contempla plenamente. Eu acho que isso é verdade para todo mundo, mas especialmente no cristianismo, a gente precisa entender isso de um ponto de vista, inclusive, metafísico. Entendeu? Não se produz nada nesse mundo que seja substituto do que é o que Deus nos traz. Inclusive, Exatamente. eu acredito que governo é mal menor, país é mal menor, por isso não dá para ser nacionalista, porque é o mal menor. Tá ali porque, né, é uma maneira de organizar e de garantir alguma justiça de alguma forma, mas não tem justiça plena ali. Então a gente tem que entender que o nosso engajamento pode ser um engajamento bem radical, pode ser um engajamento bem radical, é uma palavra ruim, né? Mas pode ser um engajamento bem intenso, Uhum. pode ser, mas precisa ser crítico, porque o dia que a Exato. gente não conseguir ser crítico, a gente cria um ídolo, não tem jeito. E se a gente não consegue ser crítico, a gente disse, produziu-se alguma coisa nesse mundo que substitui Deus. Isso é o centro da idolatria. Cara, olha só, traduzindo até em miúdos, eu acho que muita coisa que você trouxe aqui, né, no intuito de talvez deixar bem acessível para quem está acompanhando a live, Bolsonaro fala assim, ou melhor, os evangélicos falando sobre Bolsonaro, ele representa os valores cristãos, como se valores cristãos fossem só três, né? Esse que a gente já citou aqui. Só que, poxa, é valor cristão é, proteger o mais vulnerável, né? Isso é Uhum, citado na Bíblia em N passagens. A expressão uhum, justiça, né, aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento para a proteção dos grupos mais vulneráveis da época. Né? Tem uhum. passagens na Bíblia que falam que se o povo de Israel, em Deuteronômios, seguisse a lei, não haveria pobre no meio deles. É, Então, é, como dizer, né, que a preocupação com o vulnerável não é uma preocupação cristã? Isso eu não estou querendo dizer que o cristianismo se encaixa perfeitamente como uma luva na esquerda. Até porque o cristianismo é muito anterior à esquerda. Né? uhum, Não uhum, estou querendo dizer que não existem descontinuidades, eu creio que existem. Mas uhum, o cristianismo, a Bíblia também fala sobre preservação do meio ambiente. Gênesis uhum, 2,15, né? Deus colocou o ser humano no jardim do Éden para o uhum, lavrar e o cuidar, né? uhum, uhum. Então, não tem como a gente dizer que a preservação ambiental também não é, não é um valor bíblico. E aí eu digo mais, sabe, cara? Quando a gente vai analisar a moral individual dos candidatos, a gente tem que trazer a Bíblia para a cena, sim. Uhum. Entendeu? Então, quando a gente analisa a própria vida do Bolsonaro, beleza, você que está ouvindo a gente pode ter um afeto muito grande por ele, mas você tem que convir que a forma dele falar não é a forma que a Bíblia diz que a gente tem que falar. É, Né? Não é a forma santa, não é uma forma amorosa. E é, aí, sabe, já entrando nessa. No, por que é errado esse apoio, ou por que a gente pode questionar esse apoio ao Bolsonaro? E aqui eu vou falar com todas as palavras: é errado o apoio institucional, depois eu falo mais disso. Mas porque quando a gente diz que Bolsonaro representa os valores cristãos, quando a igreja diz isso de púlpito, o pastor diz isso, ou a gente transmite para quem é de fora da igreja a ideia que para a igreja o Bolsonaro é um bom representante do cristianismo, eles vão olhar para a vida do Bolsonaro e falar: isso é evangelho. é, Seria muito difícil, muito diferente, né, Cacau, se, por exemplo, ao, os pastores que manifestaram um apoio a nível de voto do Bolsonaro, falar assim: Bolsonaro, eu vou votar em você porque eu não quero PT. Beleza, jogo democrático, não tem nada de errado nisso. Eu não quero PT. Mas isso aqui, ó, deixa eu ler uma passagem bíblica aqui, né? Conversações torpes não estejam nem perto da vossa boca, né? Bolsonaro, você precisa é, prestar atenção nisso. é, Imagina, Cacau, o poder profético da igreja se tivesse feito isso. A gente sabe que é, político ele vive com a mente em reeleição. O é, Bolsonaro, se ele percebesse que boa base do apoio dele eleitoral está o tempo todo cobrando dele, como ele usa a boca dele, ele com certeza agiria diferente. é. Né? Ou O ele que, o chutaria o pau que, da barraca.
Eu acho, inclusive, que quando um candidato assume ser cristão, assume ser cristão é complicado porque grande parte né? Mas quando um candidato usa disso como uma, é, uma bandeira de mérito pessoal, né? Ou de um atestado de confiabilidade, ele precisa, ele não deveria querer fazer isso, porque ao fazer isso, ele se coloca num outro padrão de julgamento, né? Então, eu não espero, e a Bíblia fala sobre isso, ela fala, olha, não tem problema o cara ser, né? Não é exatamente esse termo, mas a Bíblia fala mais ou menos assim, não tem problema o cara ser imoral e tal, o problema é aquele que é imoral, mentiroso, ganancioso e se diz irmão. Então, mas isso é uma outra fraqueza doutrinária, teológica do nosso evangelicalismo brasileiro. A gente concebe o cristão sem igreja. Porque a disciplina do comportamento se faz dentro da igreja, entendeu? Uhum. Mas a gente abre mão disso quando a gente. E isso não é um fenômeno só brasileiro, não. O Trump era conhecido nos Estados Unidos como uma pessoa imoral. Ele era conhecido como um Sim, tubarão do mercado, como uma pessoa que é namoradora e tal, tudo isso, exatamente, né? a nível sexual, né? E as pessoas passaram por cima disso tudo por causa de uma foto dele orando, por causa de aparecer do lado da Paula White, que seja. Então, a mesma coisa a gente traduziu para cá. Agora, qualquer um faz isso. Não, o Bolsonaro não inventou isso, tá? O que tem de candidato que foi em púlpitos evangélicos, distorceu a Bíblia? Você acha que João 8,32 é a única vez que um presidente distorceu a Bíblia? É que você nunca viu a Dilma falar bendita a nação cujo Deus é o Senhor, que é uma distorção do que a Bíblia diz. Ela não está falando sobre o Brasil, aquele texto. Né? Não está Uhum. falando que quando o candidato cristão é eleito à nação, ou alguém que queira submeter a nação por política ao Senhor. Ele está falando da única nação que Deus é o Senhor, que foi Israel como nação. O resto agora é o Senhor da igreja, não é Senhor de nação nenhuma. Né? Então, quando isso. Todos os candidatos sempre fizeram isso. Todos. A diferença é que dessa vez ele convenceu. Eu acho que dessa vez ele convenceu, né? O que os outros não conseguiram fazer. Por causa de tudo isso que a gente já falou, né? Eu acho que isso tudo entra no caldo. Agora seria muito. Eu falo na minha igreja o seguinte: eu falo assim, ó, se um candidato em época de eleição entrar na nossa igreja, ele tem um lugar especial. O primeiro banco para ele ouvir o que a palavra de Deus tem para falar para ele. Ele não tem lugar para falar. Porque quem fala na Boa. igreja é Deus e a sua palavra. Não é ninguém lá pedindo voto. Ah, mas isso é alienação da igreja? De jeito nenhum. O que a gente mais tem é candidato falando na internet. Você pode procurar, você vai ter todas as opiniões dele. Você nem procura, por que você quer que ele fale dentro da igreja? Você não vai ver a pauta que ele tem, a plataforma, você não sabe nada do candidato. Você vota por causa de que você pensa sobre ele, por causa do meme que pingou na sua timeline. E agora você quer que o cara use o púlpito para falar para você o que ele vai fazer? É uma prostituição do que é a fé, né? Exato. E isso é complicado. Cara, sabe o que eu acho? Por exemplo, o evangelho, as verdades bíblicas estão aqui, entendeu? Uhum. Aí vem a política está aqui. Quando a gente diz que um candidato ele representa o evangelho, a gente está baixando algo que é do nível de certeza que nós cristãos, né, históricos, a gente entende que é revelada por Deus. A gente está baixando, né, as contingências, né, a toda a relatividade, a toda a podridão que a política está envolvida. Então a gente faz isso aqui, a gente rebaixa o evangelho à política. Então a gente É. deveria ser muito cuidadoso quando a gente fosse falar de um político, sabe? A igreja, eu entendo, sabe, que a igreja saiu de um momento que ela não queria saber muito sobre política e de repente percebeu que se ela não se engajasse na esfera pública, ela estaria se sentindo totalmente engolida por pessoas que se engajaram lá e talvez defendam uma outra forma de ver o mundo, uma outra cosmovisão, outros valores, né? Uhum, E ela se uhum, engaja uhum, principalmente por se sentir acuada, não por uhum. ter um projeto de bem comum para a sociedade, o que já está É. errado, né? Só que quando a Isso. igreja. Pode falar. Manda ver, manda ver, manda ver. Mas quando a igreja faz isso, né, e ela se engaja na cena pública, ela faz como um iniciante, né? No Uhum, termo dos gamers, ela faz como um newbie, né? Um beginner. Alguém que não tem nem noção de política e pouca é, noção de teologia, inclusive. é, E aí é é. muito erro, entendeu? De fato, né, teve uma mensagem que a igreja estava se sentindo ameaçada exatamente
Mas hora nenhuma a igreja tem que se sentir ameaçada. A igreja tem que estar confiante, entendeu? Né? O Senhor dela ressuscitou. Ele é o verdadeiro Rei dos Reis. Então a gente não precisa estar ameaçado. Inclusive, quanto mais perseguição, mais forte a nossa fé vai ser. Entendeu? A gente combate de outros meios. Pode completar aí, Cacá. Isso é um erro bíblico, isso que você falou de uma igreja que não se preocupa com o bem comum. Por quê? Porque o texto mais, né? Eu comecei essa live com esse texto aberto aqui, ó. Tava preparado para falar isso. Mas o texto que mais nós falamos a respeito da relação do cristão com a autoridade é Romanos 13, né? Sim. Inclusive, Romanos 13 manda obedecer às autoridades, que a igreja, o governo tem a espada na mão, para punir os maus, louvar os bons, isso tudo. Agora, olha que interessante. Por que tem esse texto aqui no meio? Por que esse texto está aqui no meio? Quando você pega Romanos 12, é o início da parte prática da carta aos Romanos. Paulo fala lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional. O que é oferecer o corpo como sacrifício vivo? Você volta lá no capítulo 6, ele fala, não oferecer seus membros como instrumentos de injustiça, mas como instrumentos de justiça. Ou seja, dedicar nossa vida à justiça. A justiça que vem de Deus. Bom, aí, no versículo 9 do capítulo 12, ele começa a falar do amor. É esse trecho que ele vai falar, fazer o mal para quem te faz o bem, não é? Não se vingue a si mesmo, dê lugar à ira de Deus. E aí diz, porque isso é escrito, a vingança é minha, eu retribuirei. E aí ele fala que se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasa viva na cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, vence o mal pelo bem. Aí ele vai falar do governo. Peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Na nossa Bíblia é separado, capítulo 12, capítulo 13, mas originalmente não era tudo junto. Por que agora ele fala pelo governo? Pula o trecho do governo que é do 1 a 7 e vai no 8 do capítulo 13. Você tirou só a parte que ele fala de governo. Ele terminou falando do amor, versículo 8 do capítulo 13. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. A história, a questão toda de submeter as autoridades está no meio do discurso de Paulo sobre o amor cristão. Por quê? Porque ele disse, não se vinga a si mesmo, o Senhor é que vinga. E aí no capítulo 13 ele chama o governo de vingador do Senhor. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, igreja, você oferece a face graciosa da minha justiça. Sabe o evangelho que eu falei lá no primeiro capítulo, que tem poder para salvar? Vocês oferecem a face graciosa. Você não se vinga, você não luta com ninguém, você não empunha a espada, você não mata ninguém, você não tortura ninguém por ser um herege, você não faz nada disso. Você prega o evangelho, você anuncia o juízo, mas você não efetua o juízo. O governo é uma das ferramentas que eu uso para efetuar o juízo. Eu uso outras, mas eu vou usar o governo também. Sim. Então deixa o governo funcionar porque eu uso. Ele não é perfeito, mas eu uso. Você ama. Você ama. Se a igreja confunde e ela resolve tomar o governo para ela exercer o juízo, ela falha na prática do amor. Ela falha, porque ela está perdendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Então o que ela faz com o governo? Ela orienta sobre a justiça, porque o governo não entende nada de justiça. A justiça vem de Deus. Então a função profética da igreja é falar a justiça de Deus. É anunciar, olha, isso aí é errado. Mas não é pegar a espada e punir os maus. Inclusive, quando o Estado pune o mal e bota na cadeia, a igreja vai visitar a cadeia. Ela não fala para o Estado não exercer justiça, mas ela também não fala aí, bem feito, bandido bom, bandido morto. Não, porque a recomendação é que a gente visite os prisioneiros. E ainda, para acrescentar mais ainda, Jesus manda visitar os prisioneiros, fala que quando a gente visita, está visitando ele, mas nunca disse porque essas pessoas estavam presas. Sim. Porque não importa. É para visitar todo mundo, porque todo mundo tem dignidade humana, todo mundo é ser humano. Então, a gente entrou numa ideia punitivista dentro da igreja que não é só um desvio, é contra o que o evangelho ensina. Não é só um desvio do que o evangelho ensina, é contra o que o evangelho ensina. E nisso a gente está caindo numa ofensa a Deus. Isso a gente está caindo numa ofensa a Deus. Ah, mas o outro governo lá também defendia um monte de coisa que os cristãos estão errados. Está errado também. A gente critica também. Deus usa, é imperfeito. Deus usa. Mas a gente critica, bate, né? Bate bastante no governo. Acho que foi o Martin Luther King que disse, né? Que a igreja não pode ser nem um instrumento, nem um braço do Estado e nem a cabeça do Estado. Ela deve ser a consciência do Estado, né? Ela fala. Se o Estado vai ouvir ou não vai ouvir, não sei. Né? Então, é isso, né? É isso. Lembra, a nossa ideologia como cristão é o amor. Porque
o que fala de governo está no meio de um texto sobre amor. A ênfase desse texto é o amor. A nossa ideologia é o Só, amor. só um parênteses dentro disso que você está falando, Cacau. Nesse mesmo texto, diz, né, que Deus institui as autoridades, né, para fazer o bem, né, como Uhum, instrumento do bem. Ou seja, uhum, uhum. quando a autoridade não é um instrumento do bem, a igreja tem uma função bíblica de cobrar essa autoridade. Então, Perfeito, quando a gente perfeito. vê atitudes cruéis, seja a seu nível simbólico, como a gente vê, infelizmente, a gente vê o tempo todo é, partindo, né, de alguns setores desse governo, principalmente do presidente, seja a nível simbólico, seja a nível também de políticas públicas, a gente precisa Uhum, falar assim, gente, isso não é o bem, isso não é o bem exato, comum, né? E aí, por exato. exemplo, para citar um caso, quando teve toda a questão da Amazônia, da queimada da Amazônia, e ninguém falou, no governo, ninguém se posicionou, tipo assim, nossa, que ruim, né? Vamos resolver isso. Ou o derramamento de óleo. Nossa, que pena. Não, ficou culpou a Venezuela, culpou Leonardo DiCaprio. Não, você fala, tipo, gente, e aí, o que vocês vão fazer? A gente É, precisa é. estar nisso. Você quer só completar para eu falar mais alguma coisa? Sim, E a gente abrir para a eu pergunta acho. depois. Beleza, eu acho que nisso tudo, né? E quando eu falo que a nossa ideologia é o amor, eu estou falando de uma ideologia política mesmo. Eu estou falando, inclusive, o que nos orienta na questão política partidária. O que significa isso? Significa que quando eu voto, eu não posso votar pensando no que é melhor para mim. Olha, isso é um poder que a igreja evangélica tem e deveria manifestar. A igreja evangélica no Brasil, ela está distribuída em todos os grupos sociais. É impressionante. Dos ribeirinhos da Amazônia até gente riquíssima de São Paulo, capital do estado aqui, você vai ter evangélicos. Você tem, né? Da primeira dama ao último nascido no lugar mais distante de qualquer centro de poder, você vai ter evangélicos no Brasil. O que, que isso nos oferece? Uma base eleitoral ampla? Não. Isso nos oferece sensibilidades. Isso nos oferece ambientes de experiência no qual a gente sente a dor do outro. Quando eu reúno a minha igreja para orar, eu reúno a minha igreja e lá existe uma questão política. Tem um irmão que acredita por exemplo, tem um irmão que não sofre questão de saúde, por exemplo, porque tem um bom plano de saúde, orando pela irmã que tem que fazer uma cirurgia pelo SUS, ele fala: peraí, eu não estou mais falando de que o SUS é um negócio que coube nosso dinheiro e é desviado e tal, melhor dar o dinheiro para todo mundo, cada um gastar no hospital particular. Eu estou falando da minha irmã que precisa resolver isso amanhã. Por isso que eu preciso investir nisso, entendeu? Uma coisa bem simples que acontecia na minha igreja, eu achava muito interessante. Tinha reunião para orar e mais de uma vez, e eu não estou dizendo se a política é certa ou errada, ela é muito polêmica, ela tem um monte de questão diferente, mas tinha uma perspectiva lá que você não vai ver na TV, que era uma irmã da igreja agradecendo pela médica cubana da UPA. Beleza, não é beleza? A gente agradeceu a Deus porque tinha uma médica lá, entendeu? Essas sensibilidades que estão permeando, elas devem me fazer a pensar e falar, peraí, o outro é mais importante que eu, inclusive quando eu voto. Inclusive quando eu voto. Agora, quando a igreja usa do poder político para um fim em si mesmo, para um fim, ou para punir o que ela acredita que é o dano da nação, que aí já é uma perda total do que significa a palavra de Deus, quando ela faz isso, ela já perdeu o que seria uma ideologia evangélica de fato. Aí ela tem uma questão bem mundana aí, idólatra, né? Sim. Gente, tudo que a gente está falando aqui serve também para qualquer candidato. Quando eu Com digo, né, certeza. que as verdades cristãs, né, a nível de revelação está aqui e a política está aqui, é que a gente tem que evitar, essa fala foi muito dita no nosso meio, graças a Deus, né, que a gente tem que evitar tratar política como certeza e fé, né, as doutrinas da fé, as doutrinas bíblicas, como opinião. É o contrário. A gente trata as doutrinas bíblicas como certeza, como artigo de fé, ao qual a gente entrega a nossa existência, a qual de fato alcança o nosso coração e transforma a nossa vida. A gente tem que deixar a fé em Uhum. primeiro. E a política a gente tem que ler sob os olhos críticos da fé. Então, Exatamente. isso vai fazer com que seja impossível qualquer apoio incondicional a qualquer candidato. Porque Uhum, nenhum uhum. candidato vai ser perfeito.
E a nossa fidelidade é a Cristo, a nossa fidelidade é a sua verdade. É baseado na sua verdade e não na adesão política que a gente age no mundo. Que, inclusive, a gente pauta a nossa forma de governança pública e de política. É isso mesmo. Isso aí. Vamos abrir para pergunta, então, ô, Cacau? Vamos lá. Bora lá. Gente, obrigado, viu? Também com uma audiência bem legal. Vamos subir a hashtag do Twitter e para primeiro lugar no Facebook. Tô brincando. Não, mas é sério, gente. Só um parênteses aqui. Talvez se a gente começar a cantar aqui, quem sabe o pessoal, né? Se a gente começar a cantar aqui, talvez. Uhum. Mas assim, a gente está fazendo essas brincadeiras porque é muito sério o cenário político, mas eu acho que a gente tem que, baseado na segurança que a gente tem no Evangelho, a gente precisa também abordar essas questões com uma certa leveza, não de quem é indiferente ao cenário político, mas de quem tem a sua segurança num reino que é muito maior do que todo esse caos e toda essa política partidária que a gente vive, não é? Isso não quer dizer que a gente vai se abster, viu, gente? E por isso eu gosto de insistir que a questão dessa corrupção da mentalidade da igreja começou com uma absolutização do mal e não do bem, tá? Porque a gente corre o risco de fazer a mesma coisa, entendeu? Então precisa entender. A idolatria vai começar quando você começar a absolutizar o mal em alguém, em alguma coisa. Alguém vai ocupar o outro extremo. Ninguém vai deixar passar. É muito poder para as pessoas deixarem passar. Então a gente precisa olhar para Jesus Cristo como sumo bem, tá? Quando Paulo fala que não é contra carne nem sangue que nós lutamos, mas contra principados e potestades nas regiões espirituais, ele não está nos dando medo e um roteiro de filme de terror. Ele está nos trazendo uma esperança de reconciliação e de renovação de todas as coisas. Isso é central na teologia do Novo Testamento, especialmente do apóstolo Paulo. Quando ele fala assim, olha... Opa, travou aqui. Opa, voltou? Voltou aí? Calma aí, deu um pouquinho aqui. Agora voltou. Tá, beleza. Quando ele fala assim, não tem esse negócio de carne dos ídolos, é tudo de Deus, recebe com gratidão, ele está falando que esse mundo já é de Jesus. Então todas as coisas podem ser redimidas. Vamos fazer bons usos das coisas, né? Escrevendo a Tito, ele fala, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque sua mente e seu coração já estão condenados, já estão corrompidos. Né? Aqui, ó. Mas é isso. Então, esse entendimento. Não vamos absolutizar o mal também no Bolsonaro, em quem vota e que defende até as políticas. O que a gente precisa é olhar para o sumo bem que é Jesus Cristo e buscar isso que a palavra de Deus nos ensina. Exato. Eu selecionei a pergunta da Raquel aqui. Deixa eu ler a pergunta inteira. O que vocês acham da extrema-direita que demoniza tudo que é contra Bolsonaro? Como fica a direita raiz? Já é uma pergunta bem da área da política mesmo, assim. Vou deixar para o nosso professor de história aqui. Excelente pergunta, porque eu vejo... Também acho. Eu tenho visto cada vez mais pessoas que se identificam como pessoas de direita virando críticas do governo, né? Muito. E é muito importante que a gente não tenha nenhuma ambição totalitária de pensar que a verdade política precisa ter uma concordância, né? Um único partido, por exemplo, né? A pluralidade faz parte do nosso ideal democrático. E é justamente, eu acho que é aí que está o problema dessa questão toda, né? Não é só o problema de um bolsonarista dizer eu sou à direita e qualquer um que critica o Bolsonaro não é direita mais. Esse não é o grande problema. Porque isso são termos. Seria o problema. O problema está em você achar que isso significa ser o único bom. E que todos os outros são inimigos do que é bom. Exato. Isso é pior, entendeu? Então, se fosse alguém engajado politicamente em alguma dessas vertentes, eu não ficaria chateado de ser considerado de outra vertente. Eu ficaria chateado de ser considerado representante dos inimigos ou do mal. O que é uma visão muito restrita de uma ideologia que se diz nacionalista. Você conversa com o Gabriel esses dias no Twitter, né? Quem se diz nacionalista acaba sendo quem mais odeia os seus nacionais. O patriota, né, extremo, ele é o que mais odeia os compatriotas, porque ele ama o ideal de pátria,
mas ele considera todo mundo que pensa a pátria de maneira diferente dele como alguém que ele deve odiar, mesmo que nasceu na mesma pátria dele, e que é cidadão da mesma pátria. Isso é o grande problema, na minha opinião, entendeu? Ficar Entendi. também cada vez mais claras. A gente tem uma questão no Brasil complicada historicamente, que é que a gente não suporta a liberdade democrática. A gente não suporta. Sim. Toda Eu, vez que o discurso fica muito plural, a gente cai em algum tipo de medida autoritária. E isso eu tenho uma desconfiança que é uma herança da monarquia, porque a monarquia tinha poder moderador. Quando a coisa pegava, o imperador trocava lá a liderança do parlamento e a coisa continuava. Assim, o Dom Pedro II se manteve no poder aí como um dos reis mais longevos da história, né? Mas na República a gente não tem. Então, toda vez que a gente sente falta de alguém para acabar com o debate, a gente recorre a um poder autoritário. É Getúlio Vargas, a ditadura militar, e é o que alguns estão pedindo hoje. Isso é um fenômeno cíclico da República Brasileira. É um fenômeno cíclico. Está aparecendo de novo. O nosso desafio é manter o espaço do debate. A gente precisa entender que o debate, às vezes acalorado e às vezes escorregando até para falta de educação, é parte da democracia. A gente precisa entender isso. E não querer soluções messiânicas e autoritárias para esse tipo de coisa. cara, tem uma coisa, já linkando essa pergunta um pouco com o tema da live, que é a Igreja e Bolsonaro, eu queria trazer um exemplo, não vou citar nomes, né? Vamos ser mais éticos aqui, né, na live, mas. Opa, tá ouvindo aí, Cacau? Parece que deu uma travada. Tá. Teve um pastor que recentemente, muita gente abandonou o barco, né, do apoio a esse governo, que eu tô falando muita gente da igreja, depois das denúncias do Sérgio Moro, da saída dele, né, com os motivos que ele acusou, que com certeza são motivos muito sérios, né, estão sendo apurados, né. E como cristão, sua oração como cristão tem que ser para que Deus lance verdade, entendeu? Uhum. Tem que ser isso. Entendeu? Independente de qual seja. Você pode, tipo assim, eu quero que o Bolsonaro seja punido, eu quero que o Moro seja tido como fofoqueiro. Ore para Deus trazer verdade. Entendeu? Eu, É. particularmente, tenho muito claro para onde que isso está indo. Entendeu? Como ser humano, olhando politicamente, para mim isso é muito claro, né? O que está acontecendo. Mas aí teve um pastor que apoia o Bolsonaro, que logo depois da fala do Moro, ele disse o seguinte: ele disse. Existem alguns pastores, com essas palavras, hein? Existem alguns pastores que estão abandonando o barco. Aí ele falou assim: eles estão peidando na farofa. Eles são Uhum. frouxos. E ele disse Uhum. isso aonde? Num púlpito de igreja. Uhum. Uhum. Então, a gente já debateu que isso é muito complicado. Você está reduzindo o evangelho a uma pauta política que é cheio de pormenores, né? Cheio de. Imagina uma mesa de som. A política você mexe num dos canais de volume, os outros alteram, né? Então é cheio de relativos ali na política, né? Você está relacionando o evangelho com esse meio tão incerto. Agora, quando o pastor fala isso, ele só mostra para mim quão bem sucedida foi a estratégia do Bolsonaro de conseguir dar uma estade que fosse facilmente entendível e conseguisse dar resposta para tudo. Então, assim, Bolsonaro fez uma grande simplificação de um cenário complexo entre meus inimigos e meus apoiadores. Então, ou você é Uhum. petista, né, ou você está do lado da verdade. Aí ele vende aquela Uhum. aura patriota, do lado da verdade de Deus, os memes, né, nos grupos bolsonaristas. Eu tô em alguns grupos bolsonaristas para tentar entender Olha. como Uhum. funciona, né, toda a construção desse imaginário, como funciona as coisas dentro dessa bolha. E o que eu vejo de meme com a aura de Jesus atrás de Bolsonaro, tem muito, gente, muito, sabe? Todo mundo traindo Bolsonaro, inclusive Moro dando facada, e Jesus saindo do coração de Bolsonaro, assim, né? Isso é muito complicado. Gente, isso é É, muito é. triste. E aqui eu queria lembrar de uma passagem do Tim Keller, uma pregação que ele fala discutindo sobre política, na série dele, que é Discutindo com Jesus. E ele pega aquela Uhum. passagem
de pagar imposto a César. Aí leva lá a imagem da moeda, né, do denário, se eu não me engano, e fala assim, e aí, Jesus, a gente tem que pagar imposto a César sim ou não? E ali ele estava pegando uma questão da polarização política do seu tempo e, e o povo queria exigir, você tem que ficar de um dos lados. Você não pode ter uma visão mais complexa sobre essa realidade. E a resposta do Jesus quebra toda bipartidarismo, sabe? Toda polarização rasa, que não leva em consideração a complexidade das questões. Né? E o Tim Keller fala que uma das coisas que Jesus ensina é que a gente não pode ser simplista quando a gente está lidando com política. Não dá para falar assim, quem discorda de Bolsonaro é vermelho. Quem discorda de Bolsonaro não é cristão. Entendeu? Ou quem concorda com Bolsonaro já é. Entendeu? Então, Ou são não é muitas variáveis, também. né? Ou Isso não é, também, ou exatamente. não é, né? Uma coisa que eu acho maravilhosa nessa relação de Jesus com os poderosos é no final do Evangelho de João, quando ele entra no pretório para falar com Pilatos. E é muito interessante o jeito que João escreve, porque Pilatos está perdidinho e Jesus está régio lá. Jesus parece o rei, porque é o tema que eles estão debatendo. Jesus Sim. está falando, eu sou rei sim, né? Tu dizes, ele diz, né? Mas meu reino não é daqui. E aquele debate é interessante, porque Pilatos, Jesus está preso e Pilatos fala, eu posso te soltar. Jesus fala, você não teria poder se não fosse te dado do alto. E aí a coisa vai andando e no final Jesus está indo para a cruz, porque é o caminho que ele veio para fazer. E Pilatos, diz o texto, ele queria libertar Jesus, mas não conseguia. Ou seja, aquele que tinha poder para soltar estava preso nas circunstâncias. E Jesus estava livre. Nós, igreja, estamos nos algemando nas circunstâncias políticas ao invés de viver essa liberdade que escolhe o sacrifício de Jesus. A liberdade que diz, ainda que todo mundo oraria dizendo, afasta de mim esse cálice, nós dizemos, seja feita a sua vontade. Entendeu? Então, essa liberdade de Jesus Cristo, ela é mais rica do que a gente ficar se algemando nos poderes de Brasília, né? Sim. Pergunta da Michele. Um abraço, viu, Michele? O que vocês acham da esquerda que demoniza tudo que é a favor do governo? Aí não deu para aparecer o resto da pergunta. Aqui eu tô vendo. Mas vamos ficar nessa primeira parte aqui. Isso. Voltou? E acho que está travando. Acho... Melhorou, voltou. Vamos lá. A esquerda que demoniza tudo. É o que a gente falou, né? Toda vez que você absolutizar o mal numa pessoa, você pode cair numa idolatria, né? Eu acho sim que existem momentos em que a gente reconhece que Deus não está mais com o governo. Acho que não existe nenhum momento em que a gente reconhece que Deus está coincidente. Porque se fosse isso, não era o reino de Jesus, era o reino de quem eu. Mas Sim. acho que existem momentos em que Deus fala, chega, agora eu vou pesar a mão, agora eu vou tirar e tal. Acho que existe isso. Ainda assim, a igreja não está no papel de absolutizar o mal lá. Ela não está nesse papel. Sim. Então, a questão tem que olhar caso a caso, né? Tem que olhar o que o governo está fazendo, tem que ser justo, né? Tem que ser justo. Sim. E reconhecer coisas boas e coisas ruins que são feitas a partir do governo. E reconhecer também que às vezes a gente não sabe, né? A gente tem que entender que toda a verdade sobre isso tudo chega a nós por meios que não são, né, a nossa visão, a gente não está lá. A imprensa tem seu papel importantíssimo de fazer, a pluralidade dela é excelente, inclusive, para a gente comparar, ver viés, tudo isso é maravilhoso, é ótimo que a gente tenha tudo isso, Sim. mas a gente precisa ir lá, a gente precisa entender que por mais que seja, essas verdades chegam em nós sempre com um distanciamento, né? Então tem vezes que a gente pode falar, olha, essa questão não está clara, não sei, né? Acho que a gente pode falar. Mas tem coisas que ficam bem claras, às vezes a gente O pode desastre do criticar. cenário aqui. Um desastre. Tá caindo o mundo aqui. Cara, massa. Uma coisa que eu acho sobre esse tema é uma pergunta, eu acho muito importante, assim. Ô, Marquinhos, tô lembrando do tempo, viu? Se ainda faltar alguns temas, a gente vai voltar à live e continuar uns 10 Acho que o minutinhos, pessoal assim, está nós vamos mandando bater pergunta papo. aqui no comentário, inclusive. Tem Gente, umas lá em clica cima. nesse botão de interrogação.
E vou só aproveitar que a gente fez um parênteses, dizer que eu estou muito feliz, porque olha, a gente tem pessoas de diversas vertentes políticas assistindo a Que gente. bom. Entendeu? Tem gente bem de esquerda, tem gente de direita, tem gente que apoia o Bolsonaro, tem gente de várias religiões assistindo a gente, a galera de Alto Paraíso, a galera de outros lugares. Isso é muito bacana, sabe? O meu desejo mesmo, né, até como alguém que trabalha profissionalmente com comunicação, é sempre romper bolhas e conseguir uma linguagem que comunique com todo mundo. Então, particularmente, eu estou bem feliz com isso mesmo, sabe? Sobre essa pergunta da Michelle, o que a gente acha da igreja que demoniza tudo que é a favor do governo? Eu acho que não é construtivo, Mas, entendeu? é. E eu acho que não é construtivo. Sabe por quê, cara? Porque a partir do momento que a gente não consegue dialogar com alguma coisa positiva, e aí eu não estou falando que tem muita coisa no governo Bolsonaro que eu apoio. Não, Uhum. não tem. Mas assim, sim, eu vou achar coisa positiva, sabe? Se eu olhar dentro de algumas pastas, principalmente naquelas que não seguem uma lógica olavista, né? Agora já entrando em Uhum. política, né? Em pastas que Uhum. não seguem o olavismo, eu vou conseguir encontrar coisas boas. E eu acho que quando Uhum. alguém não consegue dialogar, você está gerando uma bolha, entendeu? Você vai reverberar somente no seu meio. E não é assim que faz política. Política É, nunca vai ser um partido só. Por isso que a gente está criticando o Bolsonaro ao fazer isso. é. Política nunca vai ser uma visão só. Política é justamente, né, a arte do possível, né? Quem fala isso mesmo, professor? É, não, não sei, não lembro também. Já ouvi, mas não lembro. É justamente a arte do possível, né? É assim, olha, isso é importante para mim. O que é importante para você? Ah, é isso. Então vamos ver aonde que a gente consegue. Existe um meio termo? O que a gente consegue fazer? Então eu acho que a gente precisa dialogar e talvez a gente vai enfraquecer as piores áreas do governo do Bolsonaro dialogando positivamente com as boas áreas. É a forma que eu particularmente acredito. É. Eu acho também, eu acho que existe uma complicação aí, né? A, a, há uma esperança, não dá para culpar pessoas esperançosas, né? Sim, Havia uma esperança, como houve uma esperança a posse do Lula foi uma coisa impressionante, né? Quem viu naquela época lembra. Até quem votou contra estava impressionado. O movimento popular foi muito bonito em termos de, né? E as pessoas ficaram impressionadas, caramba, olha só, né? Tomara que vá para frente. A promessa de campanha dele na primeira campanha era uma coisa que ressoava com todo mundo, que era o fome zero. Nossa, todo mundo queria isso, né? Então, mesmo quem votou contra ele, votou contra porque achava que ele era incapaz de fazer isso, mas não achava que o caminho era errado. Então, foi uma coisa assim. E a mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro. As pessoas estavam muito. Quem votou estava muito esperançoso. Você não pode culpar as pessoas por estarem esperançosas numa época de tanto desespero. Agora, a esperança, o otimismo, não pode turvar a nossa visão, sabe? Ainda mais nessa nossa época, que a gente pode se apegar à verdade que a gente quiser, porque a gente tem todas na palma da nossa mão. Você pode construir um mundo inteirinho fantasioso na sua vida. Você pode fazer isso. Só que esse não é o mundo real, né? E esse mundo não é o mundo da verdade. Então é por isso que a gente precisa de conversa, né? A Bíblia manda a gente na igreja exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros, porque sabe que se a gente ficar sozinho, a gente vai criar um ídolo a partir da nossa cabeça. Então a gente precisa do diferente, pro diferente falar, ô, você tá louco, velho, não é por aí, né? Então a gente precisa desse exato. espaço. Massa demais, Cacau. Olha só, a próxima pergunta muito boa do nosso irmão Marquito, que é quem faz as artes aí do Reconciliar. Obrigado, viu, Marquito? Lindas. Como ajudar as igrejas a não caírem nas teorias da conspiração e passarem vexame? Ó, eu vou dizer que eu gosto muito dessa pergunta e pena que ninguém vai fazer a referência, mas eu diria lenha do Chesterton, principalmente o Bom, Ortodoxia. bom, muito bom. Olha, vou dizer uma coisa. Hoje, isso começa com pastores bem informados. Não bem formados só, bem informados. Bem informados. Pastores precisam se informar. Precisam. Sempre houve. É muito interessante. Agora, no Ministério Pastoral, eu olho para trás e lembro de coisas do ministério do meu pai, né? Meu pai é vivo ainda, né? Mas eu não moro mais com ele. Mas coisas que ele fazia. E eu falava, gente, eu nunca entendi muito. Por exemplo, na nossa casa, a igreja tinha condições disso, graças a Deus.
parte assinava o jornal era um só, né, na internet. Travou aí? Deu uma piscada? Deu para entender? Travou, travou. Então, a igreja assinava para o meu pai um jornal, uma revista. Né? Hoje a gente nem precisa mais disso. Tem várias fontes de informação Que na legal. internet. Mas o pastor precisa ser bem informado. Por quê? Porque todas essas coisas são mentira e pai da mentira é o diabo. E o diabo quer levar as pessoas à idolatria, a frutificar coisas que não são amor, que são ódio. Então você precisa ser bem informado para que a sua igreja seja uma igreja fiel só a Jesus Cristo. Toda verdade é verdade de Deus, essa frase típica da teologia, né? Toda verdade é verdade de Deus. Se você compactua com a mentira, você está sendo infiel ao seu ministério. Então Sim, começa com pastores que se informam bem. Comece por bacana. aí. Se você não é pastor e está assistindo essa live, estimule uma boa informação do seu pastor. Até talvez, né, sugerido em assembleia na igreja, sei lá, para o conselho, que se assine um jornal, mas que seja, sabe? É claro que é de tudo, há coisas melhores e piores, mas se informar bem. E eu acho que aí a gente precisa voltar numa outra questão, que é a importância da mídia tradicional, da pluralidade dela, mas existe uma questão aí que é o fato de que essas pessoas vivem disso, trabalham disso, têm técnica, tem um nome a Que zelar, existem você é jornalista, técnicas sabe mais que isso. específicas, né? Exato, exato, É, exato. só voltar nessa questão do Marquito, dá vontade de falar sobre mídia. Sou jornalista, então É isso. esse tema me cativa, mas vamos voltar para a pergunta, porque tem muita coisa bacana para falar sobre esse assunto. Sobre teoria da conspiração. Gente, eu vou criar uma teoria da conspiração agora, tá? Cuidado, hein? Tudo. A galera vai sair já acreditando. Oi, tia, Eliana Aleixo aqui. Olha só, os movimentos políticos que existem são dominados pelos pinguins que habitam na Antártica. Não sei se você sabe, mas isso é verdade, né? Esses pinguins, eles dominam tudo, né? Tenta questionar essa minha teoria, Cacau. Pinguim. Ficou Questiona, difícil agora, hein? questiona. Ah, mas Antes de como virar um assim? devoto dela, questiona. Como assim os pinguins, cara? Que eu preciso de mais substância, até para questionar. Ah, Mas qual que é o precisa de mais interesse desses? substância? Exatamente isso que os pinguins querem que você pense, Cacau. Eles estão te manipulando para você pensar justamente isso. Percebem, gente? Toda teoria, isso é exatamente o que o Chesterton fala. Toda teoria da É, é. conspiração, ela é um ciclo, tem um pensamento circular muito pequenininho, que ela consegue entregar respostas para todos os tipos de questionamento, sempre nessa base do, mas é isso que eles querem, eles estão te manipulando. E não tem como você rebater racionalmente essa teoria. Entendeu? Porque a Uhum. pessoa, aí o Chesterton fala uma coisa que é incrível, né? Ele diz: o louco não é o cara que perdeu a razão. E o louco, ele tá falando quase no cara que. Aí, gente, estamos de volta aqui, vamos entrando. Pode sentar, pode ficar à vontade. Fazer um enquadramento melhor aqui. Vai ser rapidinho agora, viu? A gente vai terminar daqui a pouquinho. O único problema é que a gente perdeu. Deixa eu ver. Massa. Cacau tá entrando. Tá sem áudio aí? Aí, Melhorou, gente? Vocês estão ouvindo o áudio? tava, mas agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Parece que a galera tá falando sem áudio. Até agora? Deu uma aumentadinha aí no Deixa eu ver. Vê se melhorou. volume? Melhorou agora? Voltou, né, o áudio? Tá. Vou ter que botar o. Vamos lá. Desligar aqui e ligar esse aqui, ó. Então, vou só terminar rapidinho o que eu tava falando dos pinguins, né? Porque foram eles, Do louco. inclusive, que fizeram cair essa live. Você pode não acreditar. Exatamente isso que os pinguins querem que você acredite. Gente, então,
Para o Chesterton, a teoria da conspiração, ela, ela despreza todos os aspectos da realidade. O bom senso, né? A preocupação com a complexidade. E ela consegue ficar só no racional. E sendo apenas racional, ela consegue explicar tudo. Então, esse é um grande problema. Isso aí, Júlia, a culpa é dos pinguins. Mandem mais perguntas, gente. Eu perdi as perguntas aqui. Rodrigo Chaves escreveu aqui, pinguim. Provavelmente é porque ele sabe que eu uso Linux e ele é contra isso. Ele escreveu aqui só pinguim. Aham. Massa, massa. É, mas o Chesterton é muito bom. Você sabe quem que eu tava assistindo esses dias? E ele é Tava conservador, vendo você tá uma. ligado? É, então, mas você sabe quem que tem o Chesterton como teólogo preferido? Quem? O Zizek. Sério? Sério. Que doido. Mais de uma vez ele já falou que o Chesterton é o teólogo preferido dele. É interessante. Massa. Gente, é isso. Crentes, fujam das teorias da conspiração, entendeu? Resistir às teorias da conspiração e ela fugirá de vós. Amém. Ó, mandou pergunta aqui alguém. P. Como faz para lidar com o pastor? Como faz para lidar com o pastor que acha que se calar sobre as coisas que têm acontecido é fazer a paz, né? Deu para entender, né? Boa pergunta, boa Boa pergunta. pergunta. Deu, ótimo, ótima pergunta. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa. O ministério pastoral é cheio de coisas. Você me faz essa pergunta, mas ela não é a pergunta mais comum que eu ouço. A pergunta mais comum que eu ouço é ao contrário. Como é que eu lido com um pastor que não para de falar nas coisas que estão acontecendo? Então, eu tendo a achar que se o seu pastor é assim, você está numa situação melhor. E provavelmente ele tem várias questões para lidar dentro da igreja. Porque é o seguinte, tudo isso vai passar. Como eu falei, a prioridade da igreja é amar, é demonstrar a face graciosa de Jesus Cristo, pregar o evangelho, que é o evangelho da salvação. Essas outras coisas, elas são parte da ação da igreja, fazem parte, não é separado, faz parte, mas elas precisam estar totalmente ligadas nisso. Então, se o seu pastor é fiel às escrituras, mas ele não tem sentido segurança para abordar essas questões agora, pode ser porque essa não é a hora mesmo. Agora, vamos lá. A igreja é uma igreja cheia de racismo. Não está abordando essa questão dentro da igreja? Aí, problema Eu acho que tá travando, Cacau. aí, né? Deu uma travada, vou voltar. Você tem uma igreja cheia de racista, por exemplo, pegar uma coisa bem condenável em quase todas as esferas, né? Se o seu pastor não aborda esse problema dentro da igreja, ele está sendo infiel à escritura, entendeu? Aí é um outro problema. Então, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim: espera-se que estes homens sejam fiéis. É isso que a gente espera, que haja fidelidade. Dentro de um campo tão plural que é o campo político, às vezes o pastor entende que é melhor uma edificação maior. Então tenha paciência, tá bom? Tenha paciência. E faça como nós aqui. Faça como nós. Use tons conciliadores. Use tons conciliadores, tá? Não queira criar problemas por causa disso, que não vale a pena. Pode abordar, mas use. Exato. Tem uma forma cristã, cara, de tratar todas as coisas. A Bíblia fala que a gente tem que levar cada pensamento cativo, né? A verdade é a palavra de Uhum. Deus. Então, assim, se calar sobre o que tem acontecido, eu acho que não, a partir do momento que o que tem acontecido é uma afronta à Bíblia. Isso, assim, é impensável que um cristão se cale. Agora, a gente tem que pensar, tem É pessoas horrível. que gostam muito de política, né, que têm um interesse ou que trabalham profissionalmente com isso, né, como é o caso dos meus colegas de profissão, né, que estão trabalhando diretamente na cobertura política. Então, assim, você
não tem que, acho que se calar de falar as coisas porque seu pastor está querendo. Acho que pastor não tem essa autoridade, entendeu? Ele está justamente rompendo as esferas de soberania. Cadê meu cap? Né? Minha boina. Ele está justamente rompendo as esferas de soberania da igreja. Ele pegou a referência, né, Capitão? Opa! É isso aí. Vamos, eu vou passar aqui, porque vamos tentar acabar assim nos próximos 10 minutos. Eu recebi uma pergunta muito boa sobre pastor, mas eu... Ô, Raquel, eu vou botar uma outra pessoa, tá? Porque você já foi. Só pra gente dar voz aqui para todo mundo que tá querendo, tá? Me desculpa, eu botei essa pergunta e tirei. Como mostrar o erro para um irmão que usa a cosmovisão cristã como muleta para uma visão política? Acho que deu para Certo. entender, né, Cacau? Deixa eu começar nessa. Beleza, valeu, Raquel, pela compreensão. Cara, eu entendo que muita gente que é partidário de algum candidato ou de algum programa político tem falado assim, olha, a cosmovisão cristã é totalmente de acordo aqui com o liberalismo, com o progressismo, com o bolsonarismo. E eu acho que quando a gente pega a cosmovisão cristã e se iguala a uma vertente política, a gente faz aquele movimento que eu disse que ele é muito preocupante, né? Então, como mostrar o erro para o irmão que usa a cosmovisão cristã como muleta, eu acho que é pegar passagens da Bíblia que vão na contramão disso. Aí, qualquer cosmovisão, gente, você vai procurar na Bíblia, tem confronto. Tem, entendeu? A Bíblia é uma riqueza enorme que não cabe, sabe, nessa política nossa, que é feita muito numa horizontalidade, né, sem receber de bom grado, né, a transcendência de Deus, né, e a relação com o dia a dia de hoje, né? Eu acho que é isso. É isso mesmo. Eu já conversei com alguns irmãos que trabalham muito a questão de cosmovisão e levei uma preocupação que eu tenho nesse aspecto. Às vezes você faz o seguinte: você pega os textos bíblicos, você lê e você entende o que é uma cosmovisão cristã. Então você tem a Bíblia, vamos lá, né? A minha Bíblia aqui. Você tem a Bíblia, acima dela você cria uma camada interpretativa que é a cosmovisão cristã. Você não acessa a Bíblia, você acessa a cosmovisão como sendo esse repositório de verdade. Então, o meu estímulo é assente-se com essa pessoa e converse sobre os pontos. Tá travando, Cacau. Voltou? Repreende. Eita, tá travando bastante. Desliga aí o celular, qualquer coisa está conectada na internet. Melhorou Acho agora? que sim. Vamos rapidinho, Então vamos tá na lá. última aqui por causa do tempo. Então vamos lá. Sente-se com esse irmão, converse a partir do texto bíblico sobre questões específicas, não sobre tudo. Direita é certo, esquerda. Não, não, não. Converse sobre questões específicas. Mais Estado e menos Estado, por exemplo. Qual o texto bíblico que você fala sobre isso? Debate sobre aquilo. E considere a hipótese de você estar errado e ele está certo. Vá com esse coração Uhum. aberto. Mas faça isso, porque de fato, cosmovisão tem se tornado uma desculpa em alguns círculos, não entre a galera que trabalha isso mais profundamente, porque esse pessoal é bom, mas entre gente um pouco menos dado ao estudo, está se tornando como um repositório de verdade acima da Bíblia que não deixa você chegar ao texto bíblico. Então, sente-se e fale sobre questões específicas a respeito da Escritura. Da onde se tira? Que texto bíblico é isso? Vamos para a Bíblia. E aí você vai pelo menos ver que a questão é um pouco mais ampla. Pelo menos você vai ver isso. Massa. Tem uma pergunta que eu vou terminar com ela, gente. Desculpem, não vai dar para pegar todas as perguntas, até porque o meu tempo já estourou, né? Eu tenho que dormir, acordar, trabalhar cedo amanhã. O que acontece?
mandou uma pergunta aqui, mas não foi na caixa de perguntas. Eu até esqueci o seu nome, ô, irmão. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Fernando Henrique, 1980. Sou pastor. Eu posso apoiar um candidato publicamente? Eu acho que é Boa o pergunta. cerne da nossa. Hoje o assunto principal é essa pergunta. Primeira coisa que a gente tem que entender, se você apoiar um candidato, será publicamente. Não tem jeito, não existe mais esfera privada. Você pode votar de maneira privada, mas apoiar não tem jeito. Então, a questão é a seguinte: você precisa pesar muito bem se isso não vai atrapalhar o seu ministério. Qual o seu objetivo? O seu objetivo é levar o evangelho, é comunicar o evangelho de Deus, é viver o evangelho, é levar a sua congregação a viver o evangelho de maneira rica, né? Dentro dela, com todo o vigor e vida que o evangelho tem. Se expor o seu candidato vai atrapalhar isso, não faça. Cale-se sobre ele. Cale-se. Porque o que a palavra de Deus fala é que os pastores abrem mão de direito pela causa do evangelho. Paulo, diante dos coríntios, abriu mão de receber sustento para que o evangelho tivesse mais efeito. Ele foi trabalhar, engraçado, em alguns lugares ele era sustentado, em outros não. Ele tinha várias maneiras de viver, Paulo, né? Mas aos coríntios ele é bem claro. Eu escolhi não ser pesado a vocês, que era para não atrapalhar o evangelho. Se o cara abriu mão do que ele ganhava na igreja, você não pode abrir mão de expressar sua política, porque afinal, em grande medida, quando nós pastores queremos falar sobre isso, muitas vezes a gente está querendo, inconscientemente às vezes, conduzir as pessoas para votarem como nós, porque a gente acha que é importante a gente fazer a nossa vontade prosperar. Cuidado, porque se você atrelar seu nome a um candidato e ele for eleito, lá na frente as vergonhas vão cair sobre o seu nome também. Cuidado. Agora, você pode até revelar o seu voto. Eu tomei a decisão 3 eleições presidenciais atrás, a gente está em 2000, foi 18, 14? Não, 2 eleições presidenciais atrás, acho que foi. Eu tomei a decisão de não revelar meu voto na igreja. Não era não apoiar, era não contar para ninguém que eu ia votar. Foi uma decisão pessoal. Como benefício, o que eu tive? A nossa igreja não tem divisão por causa de política. As pessoas têm opinião, elas postam no Facebook com opiniões divergentes, mas não tem esse conflito na igreja. Nosso grupo de WhatsApp é o mais abençoado de todas as igrejas do Brasil. Não tem briga sobre isso. Porque a gente não está levando essa questão para uma questão polarizada, tá? Agora, eu abordo na igreja as questões políticas, sim. Já falei sobre racismo, já falei sobre machismo, já falei sobre o papel da igreja na política, já falei sobre a igreja e a cultura, todos esses assuntos aí, já falei sobre questões LGBT, já falei tudo isso na igreja. Tudo. Já critiquei, já fiz mensagens sobre questões que aconteceram naquela semana, a exposição lá do museu, por exemplo, fiz uma mensagem sobre isso, fiz mensagem sobre estupro. Eu abordo as questões, mas não, talvez você tem que pesar se personalizar a questão vale a pena. No nosso caso, até hoje, tem sido bênção nós não personalizarmos as questões. A gente abordar as questões dentro dos princípios bíblicos, pura e simplesmente. O Tim Keller, sobre esse tema, Cacau, ele tem um livro dele, um livro não, um vídeo dele de 2 minutos, né? Termina a live aqui, já bota aí no YouTube. Tim Keller Politics. Eu acho que não tem tradução não, ainda, né? Mas tem tradução lá no meu Facebook. O que acontece? Ele fala assim, eu jamais revelo em quem eu voto. E por que ele fala isso? Porque ele diz, primeiro porque eu acho que o evangelho não cabe, né, no conservadorismo e no progressismo, não cabe, ele transcende, né? E a outra, porque se eu falo que eu votei em X, eu posso, e invariavelmente, talvez eu deixe a mensagem de que quem votou em Y não é bem-vindo na minha igreja. Então, percebe essa relação? Embora eu acho que existe uma diferença entre, eu estou apoiando enquanto eu estou manifestei em quem que eu voto, entendeu? Mas não é aquele engajamento, sabe? Não é de púlpito. Aí eu não digo que é errado, mas eu acho que é o limite, entendeu? Quando passa disso, entra numa seara que a gente pode realmente achar que é pecado mesmo. Eu acho que eu concordo bem com o que você falou e o Tim Keller falou também.
A gente tem que tomar cuidado. Acho que existe algum espaço para você revelar quando você quer, por exemplo, deixar bem claro justamente o contrário disso, né? Justamente que é possível ser cristão e pensar de uma maneira diferente do que o mainstream, por exemplo, né? Mas você precisa de um tempo para você trabalhar isso na sua igreja a partir da Bíblia. Se você não trabalha isso, só pegar e jogar um candidato não significa nada. Não significa absolutamente nada. A pessoa vai simplesmente colar em você todos os estereótipos. Deixa eu contar rapidinho uma história aqui, porque eu acho que pode ser edificante. Eu comecei a ficar incomodado, né? Tem alguns irmãos da minha igreja que estão assistindo aí, e eles vão saber disso. Eles sabem do que aconteceu, mas eles não sabem da origem. Eu fiquei um pouco incomodado com algumas coisas que os irmãos estavam defendendo em rede social. Eu não me incomodava das pessoas pensarem de um jeito que eu não considero o melhor. Isso não me incomoda, de jeito nenhum mesmo, tá? Mas me incomodava algumas coisas que eram claramente anticristãs. E aí eu tava pensando, eu vou botar esse negócio, eu vou falar o que eu penso, eu vou, ou então vou chamar no privado, vou mandar um WhatsApp. Aí eu falei, mas gente, como é que essa pessoa ia entender que isso não é condizente com o cristianismo se eu nunca ensinei? Então eu elaborei uma série de aulas na nossa escola bíblica sobre as questões contemporâneas a partir da Bíblia. Ao final de cada aula eu dizia: irmãos, nós temos convicção de que isso que foi falado aqui é o que a Bíblia fala? Se nós não tivermos convicção, ou você pergunta agora, ou a gente conversa depois. Mas a gente precisa ter uma convicção bíblica a partir da nossa comunidade do que é que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Cara, foi uma bênção, foi uma bênção, foi uma alegria. E não porque a gente saiu todo mundo pensando do mesmo jeito, doutrinado, mas porque a gente entendeu quais são os pontos em que a pluralidade pode existir e quais são os pontos em que a gente deve fechar a questão. Foi muito legal mesmo. Então eu recomendo, né? A gente gosta muito como pastor de querer expor a nossa imagem pública nas redes sociais, para as pessoas terem uma ideia sobre nós. Toda postagem sobre a sua identidade, não é sobre a sua ideia. Se você ama mesmo o que a palavra de Deus fala sobre alguma coisa, ensine, não poste, ensine. Postar é uma outra coisa que tem que estar condizente com todo o resto. Hoje em dia, tem a questão da pandemia, talvez você precise postar um pouco mais pela distância, né? Mas, Outra coisa, mas não é, não, acho que não é tipo assim, eliminar a política da não, sua não. vida pública, das suas redes ou do púlpito. Pelo contrário, mas é se basear em valores. É não atrelar aos É, candidatos, mas defenda os valores cristãos. é. Defenda o amor, defenda a justiça, defenda o cuidado, defenda a família também, é um valor, né? Então, eu acho que é por aí. É isso aí. Ô, gente, olha só, o tempo estourou, né? Dá vontade de ficar conversando mais aqui. Temos alguns recados. Vai rolar lá Então, o pessoal. do Instagram, provavelmente a gente está tentando fazer semanal, né? Sempre segunda ou terça, a gente já vai lançar amanhã a divulgação da live da semana que vem. Vai ser com a Isa e o Lucas Loubeck. Né? Eles ainda vão definir bem os temas certinho, mas com certeza vai falar muito do trabalho da Rios de Paz, que o Lucas Loubeck, né, é uma das pessoas que está mais à frente ali, que tem sido o trabalho dos cristãos na favela nesse contexto de pandemia. Gente, é bonito demais, sabe? Muito bonito. E é muito bonito ver o Lucas falando de política quando ele sai lá da favela e volta. E ele fala com É, lágrimas nos olhos, velho. Então vamos aproveitar que a gente tem bons exemplos cristãos para seguir, entendeu? Para julgar para a igreja como uma boa referência nesse momento. E eu queria. O podcast de vocês é muito bom, obrigado. Eu queria terminar com uma oração, beleza? A gente fala pra caramba, política é um tema muito denso e é. tal, as paixões estão envolvidas, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que estar, de fato, entregando tudo a Deus e pedindo sabedoria dele e orando pela nossa nação mesmo. Mais do que orar por quem a gente gosta na política, a gente tem que orar pelas pessoas que aqui vivem, né? Pelo cuidado delas, que o amor de Deus nunca se aparte mesmo dessas pessoas, né? Que Deus comunique o amor através dos seus para esses. Vamos orar então? Cara, muito obrigado aí por me receber aí. E tem muitas perguntas muito boas aqui que a gente não pôde responder. Muita pergunta, Simon, desculpa.
Simon, me manda uma mensagem no Zap que eu te respondo essa aí, que é muito boa. Quem não é do rolê da igreja, quem não é evangélico, ficou com dúvida ou quer debater alguma coisa, procura a gente individualmente, me manda zap, eu vou ter todo prazer para responder. Pode ser que às vezes eu demore um pouquinho por causa de trabalho, mas vai ser bem legal, né, trocar essa ideia com vocês aí. Deixa eu orar então. Vai, vamos lá. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque num contexto caótico, político, contexto onde a gente vê fogo vindo sobre o cenário político brasileiro, a gente consegue ter um papo edificante, a gente consegue ter uma conversa que o nosso coração sai aquecido. Assim sai meu coração dessa conversa, aquecido, mais próximo do Senhor, mais certo de que a certeza final está somente em Ti, que a esperança é somente em Ti que a gente encontra, o Senhor nossa fortaleza, o Senhor nosso socorro, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. Muito obrigado, Deus, pela esperança no contexto de pandemia, no contexto de caos. Que essa esperança nos nutra para levar do teu amor, para levar da tua justiça, para semear, sabe, essa terra com os valores do reino. E que o evangelho seja mesmo como um bom aroma exalando das nossas vidas, de toda a igreja. Dê sabedoria para a tua igreja, ó Deus, sabedoria para os pastores, sabe, Deus, caia mesmo toda ingenuidade, tudo aquilo que é fruto também de desvio, de paixões idólatras também, sabe, Deus, em nome de Jesus. Nos dê maturidade, abençoa o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, E aí, galera, galera. vai ficar salva a live aqui, eu acho que é 3 dias. A gente vai criar um jeito de fazer uma gravação de tela e deixar eternamente no Instagram do Reconciliar. Sigam o Reconciliar, divulguem aí pra galera, siga nas redes aí, Instagram, tudo. Lúcia, muito obrigado. A Lúcia que cedeu a internet dela, viu, gente? O inimigo se levantou. 4 lugares que eu ia usar a internet, não deu certo, cortaram a internet, não sei como. E é isso. Obrigadíssimo, viu? Valeu, Matheus. Ah, Obrigadão, último cara. Valeu. recado. O próximo podcast vai ser com o Alex Stanhofer. Como é que fala o nome dele? Starhofer. Sei lá, não sei também. Stanhofer. Ele estudou na Alemanha, fez pós-graduação lá em teologia, se eu não me engano, história. E É, doutorado. doutorado, né? Ele vai falar sobre a igreja no contexto do nazismo. Tem muita lição para a gente aprender, né? E que dá para a gente aplicar hoje. Você sabe que boa parte da igreja apoiou o nazismo, né? Como não repetir alguns erros? Vai ser massa demais. Acompanhe o nosso podcast lá, Reconcilia Cast, nos principais agregadores. Valeu, gente. Valeu, Cacau. Valeu. Tchau, tchau. Uai, gente, termina. Os pinguins.